Preste atenção no que está acontecendo neste tribunal. Olhe para a jovem com o macacão laranja, enquanto o oficial de justiça tenta levá-la para fora. Reparem como a boca dela se abre naquele grito primitivo. Observe as mãos, o jeito como ela agarra aquelas correntes como se quisesse arrebentá-las com a força do ódio. Isso não é choque. Isso não é luto. Isso é raiva em estado bruto, sem filtro nenhum. Em apenas alguns segundos, essa jovem de 18 anos dirá algo diante de um tribunal lotado que gelará o sangue de todo mundo ali. Algo que obrigará os investigadores a reabrirem casos que eles acreditavam estar encerrados. Porque o que começou como o assassinato trágico de uma garota está prestes a se transformar em algo muito, muito mais sombrio. Sabe aquela amizade rara? Aquela pessoa que parece entender você sem esforço? A que aparece com seu café favorito, lembra o nome do seu cachorro e manda mensagem exatamente quando você mais precisa? Para Natalie Morrison, de 17 anos, essa pessoa era Amber Sinclair. Elas se conheciam havia apenas 8 meses, mas parecia uma vida inteira. A mãe de Natalie, Karen, disse que Amber surgiu como uma bênção depois que a família se mudou para Riverside, no Oregon, no começo de 2017. Natalie estava sofrendo. Karen contaria mais tarde aos repórteres, com a voz falhando. Escola nova, cidade nova, sem conhecer ninguém. Aí a Amber apareceu, e foi como se ela finalmente tivesse encontrado a pessoa certa. Riverside era uma daquelas cidades onde todo mundo conhece todo mundo. A população mal chegava a 15 mil habitantes. Era o tipo de lugar em que os jogos de futebol americano de sexta-feira à noite eram o grande acontecimento social da semana, e a lanchonete local funcionava como uma espécie de prefeitura informal. A família de Natalie tinha saído de Sacramento em agosto de 2017, depois que o pai dela conseguiu um emprego administrando uma serraria. Para uma garota de 16 anos, deixar para trás tudo o que era familiar parecia o fim do mundo. Mas então apareceu Amber. Amber Sinclair era um ano mais velha, estava no último ano da Riverside High e tinha fama de ser simpática com todo mundo. Ela tinha aquele charme natural que algumas pessoas simplesmente já nascem tendo. Cabelos escuros e grossos, sempre presos em um rabo de cavalo impecável, pele limpa, sorriso luminoso. Jogava vôlei, fazia trabalho voluntário no abrigo de animais, tirava notas altas em todos os semestres. Os professores gostavam dela, os pais gostavam dela, e os outros estudantes, bom, a maioria também gostava. Quando Amber se aproximou de Natalie na cafeteria naquela primeira semana de setembro de 2017, oferecendo ajuda para mostrar a escola, Natalie achou que tinha tirado a sorte grande. Ali estava aquela garota popular, bonita e aparentemente tão resolvida, querendo ser sua amiga. No começo, elas se conectaram por coisas bobas. O ódio em comum por geometria, a obsessão compartilhada por podcasts de crimes reais, o fato de serem filhas únicas e desejarem ter irmãos. As duas ficaram inseparáveis, lembrou Riley Chen, melhor amiga de Natalie em Sacramento. A Natalie fazia videochamada comigo, e a Amber estava sempre por perto. No início eu achei fofo. Depois começou a parecer, eu não sei, intenso demais. Em novembro, Amber e Natalie já faziam tudo juntas. Sessões de estudo, passeios para compras, pernoites no fim de semana. Amber até conseguiu colocar Natalie no time júnior de vôlei, convencendo o treinador a abrir testes atrasados. Visto de fora, parecia a amizade perfeita. Ninguém sabia que Amber estava registrando tudo. 11 de fevereiro de 2018. Essa foi a noite em que tudo terminou para Natalie Morrison. Era domingo à noite, frio e com garoa, como tantas noites de fevereiro no Oregon. Natalie tinha passado o dia estudando para as provas com Amber na biblioteca local. Por volta das 7 da noite, Amber sugeriu que elas fizessem uma pausa e saíssem para dar uma volta de carro. Havia uma velha fábrica abandonada nos arredores da cidade, a Carver Mill, fechada desde a década de 90, onde alguns jovens às vezes ficavam à toa, bebiam ou faziam coisas das quais os pais certamente não aprovariam. Natalie mandou mensagem para a mãe. Vou pegar alguma coisa para comer com a Amber, volto até às 10. Ela nunca mais enviaria outra mensagem. E é aqui que a história fica ainda mais perversa. Amber não acordou naquela manhã e decidiu matar a melhor amiga de repente.
Ela vinha planejando aquilo havia meses, talvez desde o começo. Quando os investigadores recuperaram o notebook de Amber mais tarde, encontraram um documento criado em julho de 2017, um mês inteiro antes de ela conhecer Natalie. O título? O Crime Perfeito, um estudo de caso. Pensa bem no peso disso. Antes de Amber Sinclair sequer falar com Natalie Morrison pela primeira vez, ela já estava planejando matar alguém. O documento tinha 47 páginas. Ali, ela detalhava tudo, desde a escolha da vítima. Precisa ser nova na cidade, socialmente isolada, confiável. Até a seleção do local. Remoto, familiar para mim, mas não para o alvo. Também havia observações sobre métodos de descarte e criação de álibis. Mas não era apenas um exercício hipotético. Amber vinha procurando a pessoa certa. Primeiro, ela se aproximou de outra aluna nova, uma garota chamada Jessica Park. Mas a família de Jessica se mudou após apenas 2 meses. Depois apareceu Natalie, o alvo perfeito. Naquela noite, Amber dirigiu até a Carver Mill com ela, estacionando seu Honda Civic no terreno de cascalho, onde o mato já rompia o concreto. O prédio principal tinha 3 andares de janelas quebradas e tinta descascando. Havia placas de interdição em todas as portas, mas Amber conhecia uma entrada pelos fundos. Ela já tinha estado ali dezenas de vezes, estudando o lugar. "Vem", disse Amber, com uma lanterna na mão. "Quero te mostrar uma coisa legal." Natalie a seguiu para dentro. Anos mais tarde, os investigadores reconstruiriam exatamente por onde elas passaram. Atravessaram o piso principal, passaram por maquinário enferrujado mergulhado na escuridão e subiram por uma escada metálica que gemia a cada passo. Amber conduziu Natalie até uma sala no segundo andar que antes funcionava como escritório. Ainda havia uma mesa ali, uma cadeira quebrada e papéis amarelados espalhados pelo chão. "Olha isso", disse Amber, apontando a lanterna para algo sobre a mesa. Quando Natalie se inclinou para ver melhor, Amber tirou um pé de cabra da mochila e acertou a parte de trás da cabeça dela. Mais tarde, o médico legista, Dr. Raymond Foster, testemunharia que o primeiro golpe fraturou o crânio de Natalie, mas não a matou. Não imediatamente. O que aconteceu depois é quase insuportável de imaginar. Amber acertou Natalie mais 36 vezes. 36. A autópsia revelou fraturas no crânio, nas costelas, nos braços, além de ferimentos de defesa, sinais claros de que Natalie tentou se proteger. O Dr. Foster estimou que Natalie permaneceu consciente pelos primeiros 10 a 12 golpes. Mas é aí que a história fica ainda mais escura. Amber tinha levado o celular. Ela o deixou posicionado sobre a mesa, gravando o vídeo. E de acordo com a análise forense desse vídeo, exibido no tribunal para uma plateia em choque, Amber parou de espancar Natalie cerca de 5 minutos depois do início do ataque. Então sentou-se ao lado da amiga agonizando e começou a ler em voz alta o diário que vinha escrevendo desde julho. Entrada número 1. A voz de Amber na gravação era calma, quase alegre. "Preciso encontrar a vítima perfeita, alguém vulnerável, alguém que confie em mim por completo." Natalie ainda respirava naquele momento. Respirações rasas, pesadas, entrecortadas. O sangue se acumulava sob sua cabeça. Entrada número 14. Natalie é perfeita. Ela acredita em tudo o que eu digo. Ela acha que sou sua melhor amiga. Não faz ideia de que eu venho estudando cada passo dela, aprendendo seus padrões, seus medos. O vídeo durou 23 minutos. Durante 23 minutos, Amber Sinclair ficou naquela fábrica abandonada, lendo seu diário de assassinato para a amiga enquanto ela morria. Quando Natalie finalmente parou de respirar, Amber se levantou, limpou o pé de cabra com um pano que já tinha levado, guardou tudo na mochila e foi embora. Ela retornou de carro até casa, tomou banho, pediu comida chinesa e depois mandou mensagem para o celular de Natalie. "Oi, você chegou bem em casa? Me avisa quando estiver segura." Quando Natalie não apareceu até às 11 da noite, Karen Morrison ligou para o telefone da filha. Caiu direto na caixa postal. Ela ligou para Amber. "Meu Deus, a Natalie ainda não voltou?" A voz de Amber saiu carregada de preocupação. "A gente pegou comida naquela lanchonete da Main Street, e depois ela disse que queria andar um pouco pelo centro. Eu ofereci carona para levá-la para casa, mas ela disse que precisava esfriar a cabeça. Parecia chateada com alguma coisa, mas não quis me contar." Karen perguntou que horas tinham sido isso. "Por volta das 8h30, eu acho. Sinto muito, Sra. Morrison. Eu devia ter insistido em levá-la para casa."
A história era perfeita. Melhor amiga preocupada, mãe desesperada, adolescente perturbada que resolveu sumir por um tempo. Quando Karen chamou a polícia à meia-noite para registrar o desaparecimento de Natalie, fizeram todas as perguntas de praxe. Ela tinha problemas em casa? Questões com o namorado? Histórico de fuga? Não, não e não. O detetive Marcus Webb pegou o caso. Ele tinha 43 anos, 2 décadas de trabalho no departamento de polícia de Riverside e já havia visto alguns casos de pessoas desaparecidas ao longo da carreira. A maioria dos jovens reaparecia em até 48 horas, dormindo na casa de algum amigo, caídos em alguma festa ou apenas precisando de espaço longe dos pais. Mas havia algo nesse caso que pareceu errado desde o começo. Natalie Morrison não era do tipo que simplesmente desaparecia, Webb diria depois. Ela era uma excelente aluna, tinha uma relação próxima com os pais e não tinha histórico de comportamento rebelde. Além disso, o tempo naquela noite estava horrível. Para onde ela seguiria? Na tarde de segunda-feira, grupos de busca já vasculhavam o centro de Riverside. Voluntários verificavam parques, lojas, qualquer lugar em que uma adolescente pudesse se esconder. Amber estava ali no meio, distribuindo panfletos com a foto de Natalie, publicando apelos nas redes sociais, organizando vigílias de oração. Ela interpretava com perfeição o papel da melhor amiga arrasada. Na terça-feira, o detetive Webb começou a revisar câmeras de segurança dos comércios na Main Street. A lanchonete que Amber mencionou tinha registrado o Honda dela entrando no serviço de atendimento a motoristas às 7h47 da noite. Mas Natalie não estava no banco do passageiro. O registro do pedido, um hambúrguer, uma porção de batatas fritas e uma bebida, mostrava apenas uma refeição. Webb chamou Amber para depor. "Talvez eu tenha me confundido", Amber respondeu, com os olhos arregalados de aflição. "Meu Deus, eu estou tão desnorteada agora. Estou muito preocupada com a Natalie. Talvez ela não tenha querido comer. Talvez eu a tenha deixado em casa antes. Eu não sei, detetive. Eu só quero que ela volte." As lágrimas pareciam verdadeiras. A preocupação também parecia. Mas Webb trabalhava com isso havia tempo demais para ignorar a própria intuição. E sua intuição dizia que tinha algo muito errado. Ele puxou os registros do celular de Amber. Ela tinha mandado mensagem para Natalie às 8h52 da noite, perguntando se ela tinha chegado bem. Mas os dados das torres de telefonia mostravam que os 2 aparelhos estavam conectados à mesma torre naquele momento, a torre próxima da Carver Mill, e não em qualquer lugar perto do centro. Na manhã de quarta-feira, Webb levou Amber para novo interrogatório. Dessa vez, confrontou-a com os dados da torre. Tá bom, Amber suspirou, enquanto lágrimas frescas escorriam pelo rosto. "Eu menti sobre onde a gente esteve. Me desculpa. Natalie queria seguir até a fábrica velha. Tem um garoto de quem ela gosta, e ele encontraria com ela lá. Eu não quis contar porque não queria que ela se metesse em problema. Mas eu juro, detetive, eu a deixei lá às 8h30, e ela estava bem. Estava esperando esse garoto." Webb perguntou o nome do rapaz. "Tyler alguma coisa. Não sei o sobrenome. A Natalie conheceu ele pela internet." Conveniente. Um namorado misterioso, impossível de rastrear. Mas sem corpo, sem evidência física, Webb não podia prendê-la. Ele precisava de mais. Na quinta-feira, um voluntário das buscas decidiu verificar a Carver Mill. Não era um local óbvio. Ficava fora da cidade. Não era um lugar onde uma adolescente seguiria andando, mas eles já estavam ficando sem opções. O cachorro do voluntário encontrou Natalie naquele escritório do 2º andar às 2h37 da tarde. Ela estava morta havia 3 dias. A cena do crime era brutal. Havia respingos de sangue nas paredes, no chão, na velha mesa. A avaliação preliminar do legista apontava trauma severo por objeto contundente, com múltiplos impactos. O voluntário que encontrou o corpo precisou receber atendimento por choque. O detetive Webb recebeu a ligação enquanto estava sentado no carro, estacionado em frente à casa de Amber Sinclair, observando. Havia 2 dias que ele a seguia, estudando a rotina, esperando que ela cometesse algum erro. Agora ele tinha a cena do crime. Agora podia agir. Mas Amber já havia cometido o maior erro de todos. Quando os peritos processaram o local, encontraram o celular de Natalie debaixo da mesa, sem bateria. Encontraram também outra coisa. Uma pequena base de fixação para a câmera, daquelas usadas por criadores de conteúdo para gravar sem usar as mãos.
A câmera em si tinha desaparecido, mas a base ainda estava grudada na mesa com adesivo industrial. Alguém tinha filmado aquilo, e havia apenas uma pessoa que tinha saído viva daquela fábrica. É o seguinte sobre adolescentes. Eles acham que são mais espertos do que todo mundo. Acham que vão superar a polícia, a perícia, a tecnologia. Amber Sinclair certamente achava que era brilhante. Não era. Webb conseguiu um mandado para revistar a casa dela na manhã de sexta-feira. Os pais de Amber, Mark e Susan Sinclair, ambos contadores, ambos em total negação de que a filha pudesse estar envolvida, assistiram da entrada da garagem enquanto os policiais levavam caixas de evidências. Tem que haver algum engano, Susan repetia. Amber amava Natalie. Ela está destruída. No quarto de Amber, os investigadores encontraram o diário. O diário físico, de verdade, em que ela havia documentado tudo. Ele estava escondido em um fundo falso da cômoda, junto com a carteira estudantil de Natalie, uma mecha de cabelo loiro amarrada com fita e um dispositivo portátil de armazenamento de dados. O diário tinha capa de couro e cerca de 200 páginas. A caligrafia de Amber era limpa, quase elegante. Cada entrada trazia uma data. 8 de julho de 2017. Decidi que vou fazer isso. Não apenas pensar, não apenas planejar, mas realmente fazer. Passei 2 anos pesquisando casos famosos de assassinato, estudando onde as pessoas erraram, como foram pegas. Eu consigo fazer melhor. Eu consigo ser perfeita. 22 de julho de 2017. A escolha da vítima é crucial. Não pode ser alguém que eu já conheço. Isso seria óbvio demais. Não pode ser uma estranha. Sem conexão, a suspeita aumenta. Precisa ser alguém novo. Alguém de quem eu possa me aproximar naturalmente. Alguém que confie completamente em mim. 4 de agosto de 2017. Jessica Park se mudou. Também não era a escolha ideal. Os pais dela eram envolvidos demais, protetores demais. Eu preciso de alguém mais isolada. 9 de setembro de 2017. Natalie Morrison, aluna nova, acabou de se mudar da Califórnia. Filha única. Os 2 pais trabalham muitas horas. Ela está solitária, desesperada por amizade. Ela é perfeita. Página após página, descrevendo como Amber estudava Natalie, como arquitetou a amizade, como decorou os horários, as preferências, os medos e as inseguranças da garota. Parecia o diário de uma caçadora. 17 de outubro de 2017. Natalie agora confia totalmente em mim. Ela me conta tudo. Os pais dela me adoram. Todo mundo acha que somos melhores amigas. Está fácil até demais. 29 de janeiro de 2018. Decidi pela data de 11 de fevereiro. Carver Mill. Preparei tudo. A arma, os itens para a limpeza, o álibi. Pensei em cada variável, cada plano de contingência. Dará certo. A última entrada estava datada de 10 de fevereiro de 2018, um dia antes do assassinato. Amanhã tudo muda. Amanhã eu descubro se sou tão inteligente quanto penso, se consigo realmente fazer isso. Não estou nervosa, estou animada. Natalie não faz ideia de que vem vivendo com tempo emprestado desde o momento em que me conheceu. O detetive Webb já tinha visto muita coisa na carreira, mas ler aquele diário na sala de evidências fez suas mãos tremerem. Aquilo não era crime passional, não era acidente. Era assassinato premeditado em sua forma mais fria. O dispositivo portátil de armazenamento de dados era ainda pior. Amber tinha gravado o crime inteiro no celular. O vídeo de 23 minutos mostrava tudo. O ataque, o sofrimento de Natalie, Amber lendo o diário enquanto a amiga morria. Quando o gabinete do promotor revisou as imagens, 3 funcionários precisaram sair da sala. Um deles vomitou. Mas aquilo era prova. Prova incontestável, inegável, irrefutável. Quando os técnicos forenses analisaram o computador de Amber, encontraram ainda mais. Ela vinha pesquisando o caso de maneira obsessiva, desde o momento em que o corpo de Natalie foi encontrado. Lia reportagens, monitorava redes sociais, até consultava como os investigadores normalmente montam um caso de homicídio. Ela visitava fóruns sobre psicologia criminal, fazendo perguntas hipotéticas sobre como evitar ser detectada. E aqui está o que fechou tudo. O histórico de pesquisa de 12 de fevereiro, o dia seguinte ao assassinato, incluía buscas como: quanto tempo leva para um corpo entrar em decomposição? Câmeras de segurança de lanchonetes guardam imagens por quanto tempo? E quão precisa é a triangulação por torre de celular? Ela cometeu um erro fatal.
Achou que podia controlar cada variável, prever cada passo da polícia, mas não podia controlar a perícia. Não podia controlar as evidências físicas que deixou para trás. Ácido desoxirribonucleico debaixo das unhas de Natalie. Ela tinha arranhado a agressora. Respingo de sangue em uma jaqueta encontrada no armário de Amber, que ela tentou lavar, mas não conseguiu limpar por completo. Vestígios de cabelo de Natalie no porta-malas do carro de Amber. E o vídeo? Meu Deus, o vídeo! Em 19 de fevereiro de 2018, o detetive Webb prendeu Amber Sinclair dentro da escola. Ela estava na aula de cálculo quando 2 policiais entraram e pediram que a acompanhasse. Mais tarde, os estudantes diriam que ela não parecia surpresa, parecia irritada. Na delegacia, Webb leu seus direitos e perguntou se ela queria um advogado. "Eu não preciso de advogado", Amber respondeu, com calma. "Não fiz nada errado." Mesmo com todas as provas contra ela, manteve essa posição por horas. Ela tinha uma resposta para tudo. O diário era ficção. Estava escrevendo um romance policial para uma aula. O vídeo era falso. Ela o teria encenado para um projeto de filme. A evidência física tinha sido plantada. Então Webb jogou a carta que vinha guardando. "Amber, encontramos mais uma coisa no seu computador. Pesquisas datadas desde maio de 2015. Você está estudando como escapar de um assassinato há quase 3 anos." Algo mudou no olhar dela. Foi só por um instante. "Você também pesquisou sobre o afogamento de Bethany Walsh, de 2016, cerca de 50 vezes entre abril de 2016 e maio de 2017. Bethany Walsh era colega de Amber e tinha morrido afogada durante uma excursão escolar ao Lake Haven, em abril de 2016. Tinha 14 anos. A morte foi tratada como acidente. Bethany não sabia nadar bem. Entrou em uma parte funda demais. Entrou em pânico. Havia outros estudantes por perto, mas quando perceberam que ela estava em perigo, já era tarde. Amber tinha sido uma das últimas pessoas a vê-la viva. "Por que você se interessou tanto pela morte de Bethany?" perguntou Webb. "Nós éramos amigas", respondeu Amber. "Eu fiquei triste com isso." "Ficou mesmo?" "Porque nós temos mensagens que você mandou para outros alunos depois da morte dela. Você a chamou de irritante. Disse que estava feliz porque ela tinha morrido. Disse que ela teve o que merecia." A fachada calma de Amber começava a rachar. "Nós vamos reabrir esse caso", disse Webb em voz baixa. "Vamos olhar tudo de novo. Você estava lá quando Bethany se afogou, Amber? Você ajudou a fazer aquilo acontecer?" Foi então que Amber sorriu. Sorriu de verdade. "Vocês não conseguem provar nada sobre a Bethany", ela disse. "Tempo demais já passou. Testemunhas demais não lembram mais de nada. Água de lago não preserva evidência. Esse caso está encerrado." Webb recostou-se na cadeira. "Então você está admitindo que existe prova a ser encontrada?" O sorriso desapareceu. O interrogatório durou 7 horas. Amber nunca confessou, não diretamente, mas falou. Falou sobre como era fácil manipular as pessoas. Sobre como Natalie era tão desesperada por aprovação que dava pena. Sobre como tinha planejado tudo perfeitamente, exceto por não ter considerado o quanto a polícia local demoraria para verificar certas pistas. Tudo ficou gravado. O promotor distrital denunciou Amber Sinclair por homicídio em 1º grau. Ela tinha 18 anos, então seria julgada como adulta. O julgamento começou em setembro de 2018. Durante 6 semanas, a promotoria apresentou o caso, o diário, o vídeo, a evidência física, o testemunho de especialistas em psicologia sobre a ausência total de empatia de Amber, sua personalidade narcisista, seu planejamento metódico. Os pais de Natalie sentaram na galeria do tribunal todos os dias, de mãos dadas, ouvindo os detalhes horríveis da morte da filha. A defesa tentou argumentar capacidade reduzida, doença mental, qualquer coisa que pudesse sensibilizar o júri. Mas o vídeo tornava isso impossível. Aquilo não era uma garota perturbada em surto psicótico. Era assassinato calculado, frio, consciente. O júri deliberou por 3 horas, culpada em todas as acusações. A sentença foi marcada para 9 de novembro de 2018. O tribunal da juíza Patricia Hammond estava lotado naquela manhã de sexta-feira. Imprensa, curiosos, familiares e amigos de Natalie, até alguns ex-colegas de Amber que queriam ver a justiça ser feita. Amber estava sentada à mesa da defesa, vestindo um macacão laranja, o cabelo preso em seu característico rabo de cavalo, o rosto vazio.
A juíza Hammond revisou o caso, as provas, o veredito do júri. Então olhou diretamente para Amber. Senhorita Sinclair, a senhora não demonstrou qualquer remorso por seus atos. Demonstrou uma capacidade perturbadora de manipulação e violência. Planejou e executou o assassinato brutal de uma jovem que a considerava sua melhor amiga. O impacto do seu crime sobre a família Morrison e sobre esta comunidade é impossível de exagerar. Ela fez uma pausa. Eu a condeno à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Foi nesse instante que tudo explodiu. As imagens de segurança do tribunal, as mesmas que se tornariam virais em poucas horas e seriam exibidas em canais de televisão por todo o país, registraram o que aconteceu em seguida. A expressão vazia de Amber se despedaçou. O rosto dela se contorceu de fúria enquanto se lançava para a frente, com as correntes chacoalhando. O oficial de justiça tentou contê-la, mas ela puxava com violência, berrando. "Ela mereceu!" gritou Amber, com a voz ecoando pelo tribunal. "Mereceu cada segundo! Ela era fraca, idiota e merecia morrer!" As pessoas na galeria ficaram em choque. Karen Morrison desabou em lágrimas, escondendo o rosto nas mãos. Mas Amber não tinha terminado. E ela não foi a única! Agora ela lutava contra o oficial, cuspindo palavras junto com saliva. Tem outras que precisavam desaparecer. Vocês acham que a Natalie foi a primeira? Vocês são todos muito burros. Mais 3 agentes correram para ajudar. Foram necessários 4 homens adultos para arrastá-la até a porta, enquanto ela gritava e se debatia. Bethany sabia. Ela descobriu e eu tive que fazer. E tem mais. Tem... A porta se fechou, cortando a voz dela no meio. O tribunal ficou mergulhado num silêncio absoluto. O detetive Webb já estava ao telefone, ligando para sua equipe. Em poucas horas, os investigadores estavam puxando todos os arquivos de mortes suspeitas em Riverside dos 5 anos anteriores. O afogamento de Bethany Walsh foi imediatamente reaberto. Um incêndio residencial em 2015, que matou uma garota chamada Samantha Torres, supostamente vítima de bullying praticado por Amber no ensino fundamental, virou caso prioritário. Até hoje, os investigadores ligaram oficialmente Amber a 3 homicídios: Natalie Morrison, Bethany Walsh e possivelmente Samantha Torres. Embora, no caso do incêndio, a evidência ainda seja circunstancial. Existem outras 4 mortes, todas de meninas com idades entre 13 e 17 anos, que continuam sob investigação. Amber Sinclair recebeu condenação por uma acusação de homicídio em primeiro grau, uma de adulteração de provas e uma de vilipêndio de cadáver. Atualmente, ela cumpre prisão perpétua sem liberdade condicional no Columbia River Correctional Institution. A investigação sobre a morte de Bethany Walsh segue em andamento, e os promotores devem apresentar novas acusações no próximo ano. A família Morrison criou a Fundação Natalie Morrison em 2019, oferecendo apoio e recursos a famílias de vítimas adolescentes de violência. Karen Morrison se tornou defensora de avaliações mais rigorosas de saúde mental nas escolas e de programas de intervenção mais fortes para jovens em situação de risco. "Nunca vamos ter Natalie de volta", disse Karen no lançamento da fundação. "Mas talvez possamos salvar a filha de outra pessoa. Talvez a gente consiga impedir o próximo monstro, antes que destrua outra família." Natalie Morrison teria se formado no ensino médio em 2019. Ela queria estudar biologia marinha, talvez trabalhar com tartarugas marinhas. Ela amava fotografia e reality shows ruins, e fazia os melhores cookies com gotas de chocolate que os amigos já tinham provado. Confiava fácil demais, amava de forma aberta demais, acreditava no melhor das pessoas. Sua melhor amiga a matou por diversão. Descanse em paz, Natalie. Você merecia muito mais do que a amizade que encontrou.